O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, já chamava Deus de seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que Deus vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. Lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que não ficareis admirados, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida. O Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos os homens honrassem o Filho, assim como honra o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora e já chegou. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem o verão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, palavra de Deus tão profunda para nós. Primeira leitura fala que Deus nunca se esquece de nós. Ainda que uma mãe, pela ideia que nós temos de mãe, ainda que uma mãe esqueça de um filho, Deus jamais esquece de nós. Jamais. Então a primeira leitura mostra a atenção que Deus tem para conosco. Ainda que alguma coisa nos aconteça, situações nos aconteçam, e nós tenhamos esse gosto de ter sido esquecido por Deus, não é uma verdade. Não é uma verdade. Deus nos assiste sempre. Deus está conosco. Ainda que as nossas tribulações sejam tamanha,
grande, mas Deus tem nos sustentado. Prova é que hoje você amanheceu e pode olhar para trás e ver que Deus te acompanhou e ver que Deus está te sustentando. Talvez a nossa dificuldade maior, que também tem aí na nossa vida muitos questionamentos, o porquê, do porquê, do porquê e do porquê, mas Deus não tem que nos responder nada. Deus não tem obrigação de me responder os meus questionamentos. E Ele não me responde mesmo não, tá? Tenha certeza disso. Porque Ele não tem obrigação nenhuma de se submeter aos meus questionamentos. Mas eu tenho que saber e já experimento o cuidado de Deus para comigo. De várias maneiras, Deus se mostra presente. E nós precisamos entender assim. E depois o Evangelho de hoje vai dizer que o meu Pai trabalha sempre. E é muito bonito esse Evangelho, quando se tem uma experiência paterna neste mundo e o filho vai copiar o pai. Assim é o retrato da humanidade. O filho copia o pai, o que vê o pai fazendo. Pai bom e pai mau, né? Pai bom e pai mau. Eu conheço um filho de um grande político, ou menino ruim, ou pessoa ruim. Aí eu falo, puxou o pai. Então, Jesus está dizendo a mesma coisa aqui, olha, eu faço o que eu vejo meu pai fazendo. Então, os judeus aqui não estão concordando com o pai, com Deus, porque se eles fazem uma crítica severa a Jesus, que faz aquilo que vê o pai fazendo, então eles aqui criticam o próprio Deus, o Deus que ele diz servir. Quantas pessoas fazem maldade em nome de Deus? Vê quantas guerras que foram surgindo em nome de Deus, que Deus quer isto. Quantas pessoas fazem na igreja fofoca, rezando com texto na mão e tudo, porque Deus quer isto. Quantas pessoas prejudicam o outro em nome da fé? Mas que fé? Mas que Deus? Precisamos nos perguntar: que fé é essa? Que Deus é esse que colabora com o mal que possamos fazer para o outro? Nessa paróquia, antes de chegar, conheci várias pessoas, e uma delas, o Guilherme, que até hoje me traz bons exemplos na minha vida. E nós precisamos entender isto. O que nós vamos deixar para as pessoas aqui? Qual é o exemplo que nós vamos deixar para as pessoas? Meu pai trabalha sempre, e eu também trabalho, e nós também trabalhamos para Jesus, porque vemos o que Jesus fez, o que Jesus faz, o que Jesus falou e o que Jesus fala. Então nós precisamos entrar aqui nessa sintonia de fé. Nós precisamos acolher essa sintonia de fé para de fato vivermos aquilo, o que o nosso trabalho seja frutuoso nesta vida, seja frutuoso, seja bom. Por isso Jesus vai falar que ele não julga, ou melhor, o julgamento dele é justo. Jesus é justo. Fazendo maldade, ou se nós fizermos alguma maldade, pode ter certeza que o julgamento do Senhor
será justo. Aí entenda a justiça como você quiser, porque a gente vai entender muitas vezes que Jesus é misericordioso. Sim, Ele é, mas a misericórdia dele não exime a justiça. Não exime a justiça. Ele é misericordioso, sim, e sempre o será, mas também é justo. Nosso Senhor é justo. Então, procuremos fazer aquilo que escutamos dele e procuremos agir conforme o agir dele. Honremos a Jesus, e se honramos a Jesus, honraremos o Pai. Diz aqui assim: aqueles que praticam o mal para condenação, e os que fazem o bem para o julgamento da misericórdia. Está aqui. Então, não pensa que fazemos maldade, ou quem faz maldade não vai responder pela maldade que faz. Não pensa que, mas eu sou tão bom, fulano é tão mal, tudo acontece de bom para ela. Não é assim que a gente faz. Fala, mas fulano é tão mal, mas acontece tantas coisas boas na vida dela. Espere, que o boleto da conta vai chegar, porque Deus não está de brincadeira conosco. A conta vai chegar. Quem faz o bem colherá o bem, quem faz o mal colherá o mal. A conta chega. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.